O cenário político mundial é bastante claro. Antigas ideologias foram repaginadas e o perigo nunca se mostrou tão evidente. Um claro teatro está sendo apresentado diante de nossos olhos. Por isso, certas perguntas nem precisam ser feitas. Queria entender se o senhor acha que a Venezuela é ou não uma ditadura. A primeira pergunta fundamental aqui. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. No contexto mundial, o bloco antidemocrático já expõe suas cartas na mesa. Quando a Rússia aceita soldados norte-coreanos, sabemos o que está em jogo. Assim como sabemos o que está em jogo na inscrição do Irã ao BRICS. Lembrando que o Irã fornece ao Hezbollah suporte militar por meio da Guarda Revolucionária Islâmica. Muitos países do Oriente recebem sanções por cometerem crimes contra a humanidade. E quem seria tolo de ignorar que o governo de Lula recebeu navios sancionados do Irã para manutenção? E dentro deste contexto, a atual briguinha entre Maduro e Lula parece mais artificial do que uma cena dramática de uma novela de Bollywood. Aparentemente, enquanto ambos trocam acusações e discordâncias de fachada, por trás das câmeras, suas agendas coincidem mais do que divergem. É como se os dois líderes estivessem em um reality show diplomático. Seria basicamente o show de Truman do comunismo. Um conflito que só existe para manter as aparências e entreter a audiência. Já nos bastidores, continuam alinhados em vários aspectos ideológicos e políticos. Como expliquei, estar ou não na lista do BRICS pouco importa, pois a Venezuela já é um estado vassalo do BRICS. Lembrando que esse bloco não se preocupa com seu povo, mas sim com poder. O mutualismo estatal e os alinhamentos ideológicos caracterizam uma cooperação que evita publicidade ou transparência. A conexão ocorre nos bastidores, com interesses alinhados que não precisam de holofotes, ainda mais para garantir o ouro. Em alguns casos, literalmente. No dia de ontem, a mídia trabalhou arduamente para divulgar mais um capítulo dessa peça, ao comentar que Celso Amorim poderia virar persona non grata. Se o Brasil tivesse interesse em dar uma resposta a Maduro, encerraria todas as negociações com o país. Ainda mais porque estamos esperando esse caloteiro pagar as suas dívidas com o Brasil. Em renegociação constante, dívida bilionária da Venezuela com o Brasil só cresce. O Ministério da Fazenda informou que reconciliação de contas entre os países ainda está em curso. Em 11 meses, houve aumento de 300 milhões de dólares. Celso Amorim participou da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O requerimento número 58 foi de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O objetivo da audiência foi discorrer sobre a atuação do Brasil no contexto do processo pré- e pós-eleitoral venezuelano, ocorrido em 28 de julho de 2024, e outros temas atuais da agenda internacional. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez os seus questionamentos e ficou claro, pelas respostas, que estamos diante de uma peça teatral. O que estamos vendo é alinhamento do governo brasileiro e do Estado brasileiro, é fazendo alinhamento ideológico e partidário a grupos terroristas. A mesma coisa sucede como ditaduras. Lembrando, separando o econômico do político aqui. Nada nos impede de manter relações comerciais com absolutamente todos os países do mundo. Mas aqui eu vejo uma predominância de vínculo ideológico, político, com ditaduras, narcotráfico e terroristas. Patente. Queria entender se o senhor acha que a Venezuela é ou não uma ditadura.
A primeira pergunta fundamental aqui. Responder às perguntas de Vossa Excelência se a Venezuela é uma ditadura, eu acho que hoje em dia nós somos muito críticos da Venezuela, mas não acho que seja um esporte rentável ficar classificando os países, porque muitas vezes as coisas podem mudar, mas o fato de nós não termos até hoje, e termos dito claramente que não reconhecemos as eleições, eu acho que é a reação. Vossa Excelência disse, não sei em que pé está isso. O pé é esse, nós não reconhecemos as eleições. Segundo, se o senhor acha que existe narcotráfico na Venezuela, que possa estar influenciando o governo venezuelano, se o governo vai manter relações políticas de amizade com o governo que é ditatorial vinculado ao narcotráfico. Nós mantemos relações normais, inclusive com a Polícia Federal, contato próximo. Nunca recebemos nenhuma advertência no sentido de não nos relacionarmos com o governo venezuelano em função do narcotráfico. Não recebemos. Sabemos que há acusações internacionais, mas elas não parecem provadas para o órgão competente brasileiro, que seria a Polícia Federal. Então, eu não tenho muita resposta. Ou ao menos condicionou o reconhecimento das eleições baseado em atas eleitorais que não foram publicadas na Venezuela. Então, não sei se isso foi adiante. E as atas? E ele me disse, como aliás eu, com toda honestidade e franqueza, eu falei na minha palestra, ele disse assim, as atas serão publicadas nos próximos dias. Isso foi o que ele disse. E não ocorreu. E essas dúvidas todas, algumas das quais Vossa Excelência colocou, outras das quais eu mesmo me antecipei e coloquei, criou um mal-estar. Então há um mal-estar hoje. Eu diria que esse mal-estar existe com o governo. Eu torço para que ele desapareça, mas isso vai depender de ações, algumas das quais Vossa Excelência... Nós não vamos interferir no detalhe. Não acho que isso quando se faz, tem que se fazer com o máximo de discrição, porque senão não há eficiência. Se nós estamos de fato contrários a ações que violam os direitos humanos, tal qual o senhor mesmo mencionou, e aqui temos um reconhecimento internacional e nacional de que há violação de direitos humanos patentes ocorrendo na Venezuela. O senhor deve ter visto essa foto, não? Assessora da Maria Corina, presa, completamente arbitrária. E uma das medidas mais fortes que eu seleciono aqui é de congelar ativos de governantes brasileiros, de governantes venezuelanos em solo brasileiro. E suspensão de qualquer crédito que o Brasil possa estar dando, lembrando que a Venezuela nos deve dinheiro, uma suspensão de qualquer crédito futuro. Para esse ponto, que nós temos que manter interlocução com a Venezuela. Acho que isso é importante. Em que nível, com que grau de proximidade, eu não sei. O tempo dirá, vai depender das atitudes que são tomadas. Existe uma exposição internacional do que é o Hamas, do que é o Hezbollah, de qual é a vinculação desses grupos com o Irã, direta com o Irã. Porque o senhor mencionou que reconhece o Hamas como sendo uma instituição que luta pelos direitos da Palestina. Em livro até. O senhor reconheceu isso. De fato, eu escrevi, não escrevi num livro, era um comentário, né, dessas, tipo orelha do livro. E o que eu digo é exatamente isso, que a minha esperança é que isso convença o Hamas de que o caminho pacífico é o melhor caminho a ser percorrido. Em momento nenhum eu defendi uma ação terrorista, ou digamos, tudo que o Hamas tinha feito ou não. O Hamas tinha ganho a eleição na Palestina, a verdade é essa. Não temos uma legislação, uma orientação que ajude, que diga como classificar. Nós seguimos uma prática internacional que nós consideramos terroristas as organizações, entidades ou grupos que a ONU considera terrorista. E a ONU nunca tomou essa atitude, nunca classificou o Hamas. Qual é a posição da Jordânia com relação ao terrorismo? Ela abraça os terroristas do Hezbollah, do Hamas? Qual é a posição da Arábia Saudita? Qual é a posição do Egito? São inimigos. E agora vemos o Líbano. O Líbano nada faz porque sabe que o Hezbollah é um movimento terrorista e deixa Israel bombardear livremente o território controlado pelo Hezbollah, assim como a Síria. E nós, Brasil, aqui ajudando o Hamas, apoiando o Hamas.
sinalizando amizade? Sinceramente, tudo errado. Há uma crescente preocupação de natureza ideológica. Além disso, grande parte do mundo está agora em guerra, ou à beira de uma. Se houver uma sustentação econômica em relação ao dólar, ou até mesmo um concorrente a ele, as sanções perderão sua eficácia. Se isso ocorrer, o que hoje entendemos como errado poderá ser apresentado como certo. E isso, sem dúvida, é extremamente preocupante. E claro que Maduro vai estar na festa, caso um conflito pelo poder mundial ganhe novos contornos. Porém, os Estados Unidos ainda são uma força a se temer, ainda mais diante da possibilidade de Trump vencer as eleições. Bom, e essa confiança na mudança reflete em Israel, que lançou essa semana um ataque devastador ao Irã. O poder de combate do Irã sofreu perdas irreparáveis. O embaixador de Israel na ONU ainda deixou uma mensagem. Aos líderes do Irã, considerem isso como um aviso. Israel mostrou contenção. Mas a partir de agora, vocês verão apenas força. Qualquer agressão adicional será enfrentada com consequências rápidas e decisivas. E o mais vergonhoso dessa história é saber que nosso atual país decidiu financiar o bloco antidemocrático. A velha cortina de ferro foi levantada, apostas foram lançadas, e tudo leva a crer que, desta vez, escolhemos o time errado. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.